Queridos, Filipenses no capítulo 4. Filipenses capítulo 4. É o capítulo já final desta carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos. Uma igreja a quem ele amava profundamente. E uma das cartas mais alegres, felizes, escritas pelo apóstolo Paulo. E nesse capítulo 4, você vai ver aí, logo no início, um apelo da parte do apóstolo Paulo para que duas irmãs, Evódia e Síntique, pudessem caminhar juntas de forma harmônica. Manifesta o seu regozijo e a sua alegria pela oração. Depois ele fala acerca do que pensar, aquilo que deve ocupar as nossas mentes. E depois vem a parte final desse capítulo 4, antes da saudação, a gratidão de Paulo para com os filipenses. Esta última sessão, esta última parte da carta, Paulo manifesta a sua profunda gratidão a Deus, em primeiro lugar, e também aquela igreja, a igreja de Filipos, porque foi uma igreja que se solidarizou com o apóstolo. Ele estava preso, aquela igreja não esqueceu do seu pastor ali, a igreja se mobilizou, mesmo sendo uma igreja de poucos recursos, não era uma igreja propriamente bem aquinhoada, não era uma igreja rica, mas era uma igreja verdadeiramente que amava ao apóstolo Paulo e reconhecia a sua importância e o fato de Deus ter usado grandemente a ele. E eles então mandam até Paulo, que estava preso, uma generosa oferta para suprir as suas necessidades, E Paulo, então, aqui nessa parte final, ele vai manifestar toda a sua gratidão, ao tempo em que ele também afirma que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, embora preso, tendo a sua liberdade tirada, ainda assim ele encontrava motivos e razões para se colocar diante de Deus e louvar e bendizer ao nome do Senhor. E não somente isso, e até mesmo escrever para os seus irmãos que estavam distantes dele, mas dizer a eles: olha, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E aqui na parte final, no versos 18 e 19, ele diz assim, observem aí na sua Bíblia: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Observem que o movimento de Paulo aqui, ele reconhece que aquilo que a igreja fizera em seu favor, além de beneficiar a ele de forma abundante, também aquilo foi uma expressão de serviço a Deus, de um sacrifício agradável a Deus. E Paulo está dizendo àqueles irmãos: o que vocês fizeram, se reunindo, apesar de terem tão pouco, mas se juntaram para que de uma forma tão extraordinariamente bela, de uma forma abundante, poder suprir a minha necessidade aqui. E o que vocês fizeram, não somente supriu as minhas necessidades aqui, não somente alegrou aqui o meu coração, mas também isso aí serviu de sacrifício, de louvor agradável a Deus. Vocês puseram a mão no bolso, e isso foi agradável aos olhos do Senhor. Vocês investiram no reino, na obra do Senhor, atendendo a carência e a necessidade de um servo do Senhor que está impedido de estar com vocês. Mas eu quero chamar a sua atenção exatamente para o texto que será objeto da nossa atenção nesta manhã, que é o verso de número 19. Observe o verso 19, quando ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades.
Vamos repetir juntos esse verso? Todos juntos. E o meu Deus... Amém? Amém, irmãos. Que bênção, que palavra abençoada. Eu sei que a gente gosta dessas palavras encontradas na Bíblia, porque elas trazem ânimo ao nosso coração, enche o nosso coração de esperança, por saber que nós servimos a um Deus que tem prazer em nos acolher, um Deus que olha para nós com um olhar de misericórdia, um Deus que percebe as nossas necessidades, um Deus que olha para as nossas lutas, um Deus que percebe a nossa aflição, o Deus que olha as nossas lágrimas, um Deus que vem em nosso favor, suprindo em Cristo Jesus todas as nossas necessidades, sejam de ordem material, sejam de ordem espiritual. É um Deus que, estando sempre atento aos nossos movimentos e à nossa vida, não mede esforços para atender às nossas demandas e nos ajudar na nossa caminhada. Agora vejam que esta fala, tão cheia de graça e de alegria, ela foi motivada por algo que a igreja tinha feito, mostrando que investir no reino, investir na obra de Deus, consagrar a Deus aquilo que Deus tem nos dado também, isso realmente é algo agradável ao Senhor e que redunda, em contrapartida, em bênçãos para todos aqueles que o fazem. Hudson Taylor, um missionário cristão na China, ele trabalhou na China por 51 anos, era um missionário batista, um homem de Deus, que consagrou a sua vida e o seu ministério na proclamação do Evangelho a um povo difícil com relação ao Evangelho, que era o povo chinês. E ele diz algo muito interessante quanto a isso. Há um pensamento dele que eu transcrevi aqui, e ele diz assim: quando a obra de Deus é realizada à maneira de Deus e para a glória de Deus, nunca faltará a provisão de Deus. Nunca faltará a provisão de Deus, quando a obra está sendo feita para Deus e da maneira que agrada a Deus. A provisão de Deus, ela é certa, ela vem, Deus abençoa. E podemos pensar na vida de uma igreja local, quando Deus mobiliza o coração de cada um daqueles que foram alcançados pela graça, para que eles entendam que precisam verdadeiramente colocar a sua vida como um todo nas mãos do Senhor, para que possam agir sempre com generosidade, com fidelidade, investindo no reino de Deus. A provisão de Deus chega na vida daquela comunidade, porque através da abundância daquilo que chega, Deus reverte isso em obras missionárias, em plantação de igreja, em obra social. Eu fiquei feliz ontem ao chegar aqui e ver irmãos suados, nosso irmão Augusto, tão forte, mas pingando, só de carregar caixa e cesta básica, muita coisa, um suprimento, muita coisa que foi entregue, porque houve generosidade. Irmãos resolveram abrir as suas despensas, abrir os seus bolsos, dizer: olha, eu quero servir ao meu Senhor, não só cultuando a dele com alegria, louvando, cantando, lendo a palavra, orando, mas eu quero também honrar ao meu Deus, contribuindo, ajudando para que a obra do Senhor prospere, e a obra de fato prospera. A gente olha para esse texto, a gente percebe claramente, irmãos, aqui, que a nós é ensinado que Cristo é a nossa provisão. O texto vai nos mostrar de forma tão clara, que não precisaria nenhuma explicação, bastaria ler o texto 1, 2 vezes, olhar para ele de forma mais atenta um pouquinho, fazer uma oração e
e todo mundo ir para casa, porque a mensagem é autoexplicativa. Mas a gente vê aí que a nós é ensinado que Cristo, Ele é a nossa provisão. Ele é a nossa provisão. Agora, presta atenção. É importante pensar quem escreveu isso. Quem foi o instrumento que Deus usou? Eu sei, irmãos, que a Bíblia toda ela tem um único autor. E o único autor dos 66 livros do cânon sagrado é o próprio Deus. Mas Deus usou instrumentos. Deus inspirou homens santos. Deus usou aqueles homens para escrever aquilo que a eles foi revelado, que foi inspirado. E esse mesmo Deus que inspirou aqueles homens é o mesmo Deus que ilumina a cada um de nós, para que possamos compreender perfeitamente aquilo que fora proferido por Deus através desses instrumentos. Mas todo texto, quem gosta de ler sabe disso, todo texto ele ganha uma dimensão muito maior quando você sabe quem o escreveu. O texto pode ser perfeito e bonito, ele está lá, mas quando você sabe quem escreveu aquele texto, então aquilo ganha uma dimensão muito maior, especialmente quando você sabe quem foi aquele que produziu o texto. Quem ensina para nós que Cristo é a nossa provisão foi um homem que se declara pertencente a Deus. Um homem que se declara pertencente a Deus. Nós sabemos que quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Foi o homem que Deus usou para isso. E este homem aqui, ele declara pertencer ao Senhor. Vejam como ele começa o verso 19. Ele diz: e o meu Deus. Só pare um pouco para pensar sobre isso. Olha o que ele está dizendo: o meu Deus. Calma. Não se precipite na compreensão. Não fique a pensar que Paulo estava dizendo que Deus era dele, de que ele era o dono de Deus, de que Deus estaria a serviço dele. Ele é o possuidor e Deus o possuído. A ideia que temos aqui, se analisarmos friamente, seria essa: o meu Deus, Ele é o meu Deus, Ele me pertence, portanto Ele deve estar às minhas ordens, pronto para fazer o que eu quero. Isso parece estranho? Isso parece para os irmãos algo absurdo? Mas é o que vem acontecendo em muitos lugares. Pessoas que partem dessa compreensão, pessoas que entendem que devem determinar até mesmo o que Deus pode fazer. Nas suas orações fazem exatamente isso: eu determino a bênção. Como se Deus estivesse sujeito às ordens humanas, como se Deus tivesse assumido um compromisso de satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades. Um Deus submisso às ordens humanas. E muitas vezes nós nos entristecemos quando buscamos a Deus em oração, clamando por algo, e quando esse algo não chega, nós nos entristecemos, ficamos sem compreender muitas vezes. Por que Deus não responde? Por que Deus não fez o que eu pedi? Como se Ele tivesse a obrigação de fazer algo simplesmente porque nós pedimos. E aqueles que dizem assim: olha, quanto mais pessoas estiver orando, melhor, vamos fazer pressão. Toda a igreja, vamos colocar nas redes sociais, todo mundo orando, quanto mais pessoas, vamos nos juntar nessa oração, porque aí nós vamos fazer uma pressão, e Deus está a nosso serviço, Ele vai operar, porque nós estamos pedindo. Como muitas vezes o silêncio de Deus é a resposta dele para nós, ou o não de Deus também é a melhor resposta dele para nós, e Ele sabe o que está fazendo. O que Paulo está dizendo aqui é algo completamente diferente. É óbvio que nessa expressão, o meu Deus, há uma relação de pertença. Há uma relação de pertença. Alguém que possui, alguém que é o dono, e alguém que pertence a alguém. O que Paulo está querendo dizer é que ele pertence a Deus.
Ele quer dizer, Deus é o meu Senhor. Ele tem um domínio sobre a minha vida. Ele é o meu superior. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Deus. A minha vida está completamente em suas mãos, independentemente das circunstâncias, por mais adversas que elas sejam. Mas ainda assim, Ele é o meu Deus, ou eu pertenço a Ele. Eu pertenço a Ele. Ele sabe o que está fazendo comigo. Eu pertenço a Ele. Era esta a ideia contida aqui, e não uma outra. E agora, quando você lê estas palavras, quando ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, você diz, que homem é esse? Quem escreveu isso? Esse homem estava preso, esse homem estava sofrendo, esse homem tinha sido humilhado, ultrajado, encarcerado, maltratado ali. Mas ainda assim, ele diz, eu pertenço a Deus, e Ele faz da minha vida o que Ele quiser. Se aprove a Ele me colocar na cadeia, eu o glorificarei aqui na cadeia. Os irmãos lembram do que aconteceu com José? Como foi traído, como foi vendido pelos próprios irmãos. Reflitam sobre a história de José. Por onde aquele homem passou, em meio à sua dor e ao seu sofrimento, ele se transformou em um agente de bênçãos do Senhor. Ele foi usado por Deus. Ele não sabia exatamente o que Deus estava reservando para ele no futuro. Ele foi preso, injuriado, atribuíram a ele uma culpa que ele não tinha, um crime que ele não cometera, foi jogado na cadeia. E Deus sabia disso, Deus estava no controle de tudo. E ali preso, ele se tornou um líder naquele meio. Deus fez dele uma bênção, mesmo ele privado da sua liberdade. E nós precisamos aprender que precisamos ser bênçãos de Deus, instrumentos de Deus, onde quer que estejamos e na circunstância que estivermos. São lições que a gente aprende no dia a dia da nossa vida. Eu me recordo ainda, e quando fui me submeter àquela cirurgia de vesícula, e eu confesso aqui que eu não sou um símbolo de coragem não, viu? Estava tremendo, preocupado, nunca tinha me colocado numa situação daquela, viu, Paulinho? De hospital, de internação, nunca. Preocupado, numa enfermaria, com outros pacientes que estavam aguardando também ser chamados para a cirurgia. E ali eu pensei, não é por acaso que eu estou aqui. Não é por acaso que eu estou no local, dividindo um espaço com outras pessoas. Por que não ler a Bíblia e orar com eles? Por que não pedir permissão ali mesmo? E me sentar e dizer, com aquele modelito de hospital que é bem bonito, né? Aquela roupinha que a gente coloca na gente, né? E ali pegar a Bíblia, ler a Bíblia e orar com eles. E poder orar com o paciente do lado, que estava com sua cirurgia marcada, ele já esperando para entrar, e a pessoa do lado, a enfermeira que foi lá, fazendo um questionário, perguntou se ele tinha fumado, ele disse que fazia uns 15 dias, ela disse, então sua cirurgia está suspensa. Ele veio do interior do estado, demorou para conseguir aquela vaga no hospital universitário, com um problema aqui na garganta, muito inchado. Eu me compadeci também daquela situação. E ali a gente pôde conversar com ele também. Eu perguntei, por que você está fumando? Para com isso. Peça a Deus, Deus vai renovar essa oportunidade. Você vai voltar aqui para operar, fazer sua cirurgia. Sabe, irmãos, nós perdemos muito quando deixamos de ser bênçãos, alegando que as circunstâncias não são favoráveis. Você se acha no direito de trair o Senhor, de se comportar mal,
de dar um péssimo testemunho em determinados momentos, simplesmente porque alguma coisa não aconteceu como você gostaria que acontecesse. A sua fé muitas vezes fica restrita aos templos, aos lugares sagrados, chamados sagrados. O seu culto a Deus só existe nessa hora. O seu testemunho, o que é feito dele. Se você pertence a Deus, você é um instrumento nas mãos de Deus. Ele vai usar a você no momento em que Ele quiser, na circunstância que Ele quiser. E era isso que Paulo estava dizendo. Eu estou preso, mas Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Ele está no controle de tudo. Eu não gostaria de estar aqui. Eu gostaria de estar correndo, brincando, tomando banho no rio, com os meus amigos, mas eu estou aqui. Mas ainda assim, meu Deus está no controle. É o meu Deus, é o Deus a quem eu sirvo, é aquele que tem um controle da minha vida. O homem que escreveu isso é alguém que pertencia verdadeiramente a Deus. Mas nós vamos ver uma outra lição aqui acerca desse homem. O homem que escreveu estas palavras, inspirada pelo Espírito Santo, era alguém que não somente pertencia a Deus, mas era alguém que conhecia a esse Deus. Muitas vezes nós pertencemos, sabemos que Ele é o nosso dono, mas nós não o conhecemos. Assim como tem muitos funcionários de grandes empresas que nunca viram o seu patrão, nunca ouviram a sua voz, não o conhecem, apesar de estar há anos trabalhando na empresa deles. São muitos funcionários, em várias partes do Brasil e do mundo espalhada, mas ele nunca viu, ele não sabe quem é, ele não sabe do que ele gosta, o que ele come, o que ele faz, não conhece a sua família, só de ouvir dizer. Mas aqui tem alguém que demonstra que tinha intimidade, que sabia exatamente quem era aquele que era o seu possuidor. Por isso ele vai dizer assim, olha, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Quando ele diz isso, ele está demonstrando claramente que ele conhecia esse Deus. Ele sabia que esse Senhor era rico, que Ele era rico em perdoar, que Ele era rico em restaurar, que Ele era rico na vontade de abençoar pessoas. Ele conhecia esse Deus, ele sabia quem era, ele tinha uma íntima comunhão com Ele, uma estreita comunhão com esse Deus. Por isso o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz lá no capítulo 1, no verso 12: não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido. Olha só, eu não me envergonho do Evangelho em qualquer lugar, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha as expressões que o apóstolo Paulo usa. Eu sei, ele não diz eu sinto, ele diz eu estou certo, tenho convicção do que estou dizendo. Não interessa o que eu esteja sentindo, eu posso não estar me sentindo bem, eu posso não estar sentindo a presença de Deus aqui, não interessa o que eu esteja sentindo, interessa o que eu creio. Como Jó disse também, eu sei que o meu Redentor vive. A minha angústia é grande, a minha perda é reparável, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei. Não são poucas as pessoas que estão tentando levar a sua vida cristã pelo que sentem. E por isso que para essas pessoas, um culto verdadeiramente abençoado é aquele culto onde ela sai dali sentindo algo, e se ela não sentiu nada, então ela diz, olha, não foi legal. Mas por que não foi legal? Porque eu não sei, eu não senti assim que Deus estava ali. É tão bom quando a gente pode sentir de fato a presença de Deus. Se torna um ambiente ainda muito melhor.
Mas precisa crer, acreditar, ter por certo que o nosso Deus, Ele está presente aqui. Os nossos olhos não podem vê-lo, porque Deus, Ele é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O que nós precisamos é acreditar, é ter convicção, é saber quem é Ele. Não só saber que Ele é o nosso possuidor, mas saber que esse nosso possuidor, que esse Senhor das nossas vidas, Ele está conosco e que Ele é rico, como Ele próprio diz, segundo a sua riqueza em glória, riqueza plena, absoluta, uma riqueza que vai para além da realidade terrena, mas para a realidade celestial, o Senhor absoluto de todas as coisas. Esse homem, portanto, que escreveu estas palavras, não somente pertencia ao Senhor, mas ele conhecia verdadeiramente esse Senhor. Conhecia porque caminhava com Ele. Conhecia porque desfrutava de intimidade com Ele. Mas finalmente nós vamos ver que o homem que escreve estas palavras, além disso, além do que fora dito, era um homem que confiava em Deus. E olha que são realidades distintas. A primeira é ser possuído por esse Deus, é pertencer a Deus. Outra coisa é conhecer este que é o nosso Senhor. E em terceiro lugar, é confiar verdadeiramente na sua palavra, é descansar naquilo que Ele diz, é acreditar nas suas promessas. Por isso ele diz aqui: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Grifem esse verbo aí na sua Bíblia, suprir. É uma palavra muito forte, é um verbo muito forte. Vem do grego plerô. Plerô, que significa encher completamente e com abundância. É abastecer plenamente, plerô. Suprimento, suprir. É isso que Deus faz. Sabe o que significa dizer? Que Deus não abençoa com dosagens de conta-gota. Deus abençoa de tal maneira que as bênçãos dele se transbordam. Deus abençoa abundantemente o seu povo e seus filhos. É isso que Paulo está dizendo. Olha, e o meu Deus, segundo a riqueza, a sua riqueza em glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Precisamos estar atentos também para uma outra realidade aqui. Que necessidade não é sinônimo de desejo. Necessidade não é sinônimo de desejo. O compromisso de Deus, do Senhor, é suprir em Cristo Jesus as nossas necessidades, aquilo que de fato nós precisamos, não simplesmente os nossos desejos, porque os nossos desejos, eles mudam muito, é como a fumaça que se perde no ar. Hoje desejamos alguma coisa, amanhã já desejamos outra coisa. Hoje queremos algo e amanhã já não queremos mais esse algo. Mudamos muito, nós somos muito vulneráveis, todos nós somos meio assim. Mas o que a Bíblia está dizendo, o que o Senhor está dizendo, e o que Paulo está dizendo aqui, é de que Ele haverá de suprir as nossas necessidades, Nem sempre nós temos consciência daquilo que necessitamos. Nós confundimos necessidade com desejo. Muitas vezes nós estamos orando insistentemente para que Deus satisfaça apenas desejos e não as nossas reais necessidades. E a maior necessidade de um homem é necessidade de Deus, de comunhão com Deus. Não adianta você viver uma vida abastada, você ter tudo que o dinheiro pode comprar, mas não ter a paz de Deus, a bênção de Deus na tua vida.
E o Senhor, Ele nos supre dessa necessidade, da necessidade da salvação, da necessidade de paz no nosso coração, da bênção de Deus na nossa casa, de vivermos em harmonia dentro do nosso lar, desfrutando de paz dentro da nossa casa, transformando o nosso lar num ninho de amor, de compreensão, de ajuda mútua. Isso é bênção do Senhor. Tantas vezes as nossas necessidades, irmãos, não é de bens materiais. Pela graça de Deus, essas coisas têm chegado às nossas vidas, mas muitas vezes precisamos de paz de espírito. Estamos caminhando sem paz, sem segurança, sem alegria. A nossa mente está girando em alta velocidade, porque você não descansa. O travesseiro não garante o teu sono, um sono tranquilo. O colchão, por melhor que seja, não vai garantir a você um sono tranquilo. Somente a presença do Senhor, do Espírito de Deus no teu coração, na tua vida, vai permitir que se cumpra aquilo que o salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Esse Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. Olha o que está lá em Deuteronômio, no capítulo 2, abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 2, e no verso de número 7, quando eu estava preparando, estudando essa passagem, e eu me deparei com esse texto, e ele me remeteu, irmãos, me fez viajar no tempo, ele diz assim, olha o que diz lá o texto: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabes que andas por este grande deserto, quer dizer, tu andas em meio a muita dificuldade. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Os irmãos podem imaginar por que esse texto, para mim, ele fala muito ao meu coração? Talvez alguns aqui já mataram a charada. Azevedo, 40 anos de ordenação ao sagrado ministério, 44 anos saindo da minha casa, do conforto do meu lar, da companhia dos meus pais, para ir para um local que eu não conhecia e que gosto muito até, de Recife, para um seminário, para estudar, quando muitas vezes o sonho da família, do pai, da mãe, qual é? Seus filhos façam um bom curso, um curso que possa garantir a eles uma carreira brilhante, onde eles possam, sabe, ter prosperidade, e ir para o seminário. 40 anos se passaram, e eu posso dizer, irmãos, aqui, dar o meu testemunho: nunca nos faltou nada, nunca, em momento algum. A minha mesa nunca soube o que é faltar o pão, nunca, em momento algum. E eu via isso como providência de Deus, e ainda hoje eu vejo como total providência de Deus. Vale a pena servir ao Senhor. Eu falo isso porque de repente aqui crianças estão nos ouvindo. Vai que Deus não vai fazer um chamado para uma dessas crianças para o ministério. Já pensou, Tiago, Davizinho aí, chegar amanhã e dizer: papai, me mande para o seminário. A gente brincava no seminário, a gente dizia assim: quem vem para cá vem para o cemitério, porque o reitor do seminário de Teresina, o reverendo Sung, ele dizia para os alunos lá, no primeiro ano, perguntava: o que veio fazer aqui? O que veio fazer aqui? Aí cada um dizia alguma coisa. Eu vim aprender teologia. Ele: errado. Perguntava: alguém quer falar? E o outro dizia: eu vim aqui para ter mais comunhão com Deus. Errado, esquece. Ninguém acertava. A
Aí disse: reverendo, o que nós viemos fazer aqui? Ele disse: vem morrer. Aí todo mundo: morrer. Aí dizia: seminário, é cemitério. Porque tem que morrer ali toda a vaidade, todo sentimento de fazer do púlpito um local de projeção pessoal. Mas é o desejo de servir ao Senhor. 40 anos se passaram. 40 anos. Aquele povo viu a mão de Deus. E eu olho para trás e digo: Senhor, 40 anos. Que bênção. É olhar para trás e ver a provisão de Deus. E eu não podia contar aqui alguns casos para vocês. Algumas situações onde a provisão de Deus chegou de forma graciosa, quando não esperava. É quando talvez o inimigo podia dizer para mim assim, dizer: está vendo aí, tu acreditou que Deus ia suprir a necessidade, e tua dispensa agora não tem nada. Nada. E de repente surgir alguém do nada, sem saber de nada, dizer: reverendo, temos um negócio para o senhor aqui. Meu Pai do céu, que bênção. Eu digo: é a mão de Deus, não tem outra resposta. É Deus agindo, é Deus fazendo a obra, é Deus sustentando. Não tem como questionar. Dificuldades tem, problemas existem. Isso não só na vida de um pastor. Eu estou dando o meu exemplo, mas você poderia dar o seu exemplo. Eu tenho certeza que Deus tem suprido a tua casa, a tua família. Eu sei, Deus tem feito valer a sua palavra na tua casa. Eu sei que você talvez tenha muito mais do que você precisa para viver. Mas aprove a Deus fazer isso na tua vida. Agora, seja a bênção de Deus. Prospere, mas fazendo prosperar a obra de Deus, o reino de Deus. Invista no reino de Deus. Associe o teu crescimento, a tua prosperidade, a prosperidade do reino de Deus na tua igreja. Porque Deus abençoa assim. Essa bênção aqui, essa palavra que foi dada pelo apóstolo Paulo aos crentes de Filipos estava associada à generosidade e à fidelidade daquela gente ao Senhor. Em outras palavras, era gente que investia no reino de Deus com vontade, sabe? Era gente que soube o que é ser próspero mesmo, de verdade. Fica um exemplo para nós, irmãos, e uma palavra pastoral amorosa. Deixa eu fazer uma pergunta. E olha, entendam essa pergunta. Recebam-na com muito amor. Não responda para mim. Para você diante de Deus. Meu irmão, você já descobriu a bênção de ser dizimista? Você é dizimista? Você tem cumprido isso diante de Deus? Você tem feito isso? Seu salário cai na sua conta. Você prioriza isso? Prioriza isso. É meu compromisso com Deus, é minha fidelidade a Deus. Você tem feito mais do que isso? Porque o dízimo é coisa só para os fariseus que ficavam presos somente a isso. Mas o homem que ama a Deus, ele vai muito além disso. Ele dizima com fidelidade, ele participa de campanhas, ele ajuda pessoas, ele vai além, ele sabe a bênção de ser um ofertante, ele é generoso. Eu quero lançar um desafio para você, meu irmão, porque o desejo do meu coração é que você prospere, que a tua família prospere, que você cresça, que você veja a provisão de Deus na tua família, na tua vida, porque eu desejo ver a provisão de Deus na igreja também. Assuma esse compromisso, saia daqui hoje de manhã com esse compromisso: Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor. Eu tenho sido infiel ao Senhor. Não tenho sido sincero com o meu Senhor. Mas eu quero ser, a partir de hoje, eu quero ser uma pessoa assim. Eu quero honestamente, sinceramente e de coração entregar ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor. Dá-me a graça, Senhor, de contribuir com generosidade, porque eu quero ser um participante da propagação do Evangelho de Cristo Jesus. A nossa igreja, apesar das limitações que a gente tem, mas a igreja tem investido na obra missionária. São 2 congregações que a igreja tem, e mais o apoio financeiro a 2 outras
congregações que nem pertencem ao nosso presbitério, de outro presbitério. Uma no interior do estado, em Brejo, longe daqui. Outra ali por trás da Universidade Federal do Maranhão. Há um trabalho ali, um pastor sério trabalhando em ambos os lugares, homens de Deus que entregaram as suas vidas para isso. E de onde vem os recursos para manter aqueles homens com as suas famílias e o trabalho, para pagar a taxa de energia, de água, de aluguel? É dos dízimos e ofertas e das igrejas que cooperam. Deus tem nos dado a graça e o desejo do nosso coração, e aqui com os presbíteros que estão aqui comigo, posso dizer, esse é o desejo do conselho desta igreja, que a igreja invista muito mais em missões, que invista muito mais na plantação de igrejas, na construção de templos. Tem colegas nossos que estão tentando construir um templo, há muito tempo estão sem condições, igrejas que estão colocadas em periferias, que não têm condição financeira. E o desejo do nosso coração, desde o início desta obra aqui, eu tinha um desejo que esta igreja crescesse ao ponto de que a gente pudesse contribuir com a construção de templos. E Deus tem nos dado graça de ter no nosso meio engenheiros, arquitetos, construtores, gente que mexe com isso. Que a gente possa olhar para frente e dizer: olha, vamos fazer nascer igrejas onde não existem, e nós vamos manter essas obras para a honra e para a glória de Deus. Porque assim é que a gente muda o mundo. Não é mudando só o presidente, não é mudando só os senadores, não é mudando só os deputados, os vereadores, os prefeitos. Não, mas é mudando a mentalidade do povo. E o que pode mudar a mentalidade do povo é o Evangelho de Cristo Jesus, que transforma. Essa palavra de Paulo, ela veio como resposta à generosidade da igreja. Era uma igreja pobre, mas que deu muito mais do que podia dar. E agora Paulo está dizendo: o meu Deus, que é rico em glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus todas, não algumas, todas as vossas necessidades. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor encha o nosso coração de alegria, da certeza de que somos guardados por um Deus que nos ama, e que Ele, em Cristo Jesus, é que supra as nossas necessidades, e que nós, como gratidão a Ele, como reconhecimento da sua soberania na nossa vida, possamos assumir esse compromisso de sermos fiéis ao Senhor nosso Deus. Amém.